Meu querido amigo, uma saudação amiga a você que está no nosso humilde canal que fala de contabilidade, canal que fala de filosofia, religião, nós falamos de tudo um pouco. E obrigado aí pelo carinho da audiência. Bom, o tema que eu queria falar com vocês, de uma forma muito breve, primeiramente é o que é um princípio e segundo, o que é um princípio contábil. Então perceba bem, nós temos um conceito de princípio geral, numa observação mais abrangente, que ele evoca tudo aquilo que seria norma, lei, regra e evidência. É claro que na filosofia, o termo evidência, que gerou o conceito de axioma, ele é um pouco diferente do conceito de princípio, apesar que às vezes se mistura as duas concepções. O axioma, ele é uma evidência imediata, ou seja, necessariamente eu não tenho que usar um termo médio para a sua demonstração. Posso até utilizá-lo, mas ele, a nossa sensibilidade, a nossa razão, a nossa concepção, ele já aparece como um fato que você não tem como alterar. Então, é porque ele é praticamente uma regra de visão, ou seja, não é uma interpretação mínima, é simplesmente aquele que me aparece. Então, por exemplo, quando eu vou estudar contabilidade, uma coisa que é axiomática é que eu tenho que ter um patrimônio, eu tenho que ter uma existência aziendal, né? Eu tenho que ter um fenômeno patrimonial para poder fazer a contabilização dos fatos. Então, essas evidências, elas não têm necessidade de serem experimentadas, só que elas têm necessidade de serem teorizadas. Então, o axioma tem uma distinção mínima com o termo de princípios, né? O princípio em geral, bom, o princípio em geral é o primeiro conceito, ou seja, é uma definição a qual não pode ser destruída, porque ela tem como objeto toda a parte evidencial, ou seja, o próprio axioma, e esse conceito ele gera os demais. Então eu tenho uma evidência patrimonial, eu tenho o princípio do patrimônio. O que é o patrimônio? É um conceito qual vai gerar os demais. Eu tenho a evidência de um acontecimento da movimentação patrimonial, eu tenho o princípio do fenômeno patrimonial. Eu tenho a evidência de uma organização social e econômica, eu tenho o princípio da azienda. Então, tudo que é evidência, ela é objeto ou forma a base do próprio princípio, que é a fundamentação dos demais conceitos. Então, eu não tenho como sair de qualquer conceito contábil, seja ele de conta, de valor, de prudência, de conservadorismo, qualquer regra contábil, ela não foge do que nós temos na evidência e no princípio, dos princípios gerais. Então, você pode ter um princípio mais geral, mais abrangente, como pode ter também os conceitos que deles são gerados. Então, por exemplo, não há nenhum conceito que é em contabilidade que não tenha vindo do princípio do patrimônio, do princípio da azienda e do princípio do fenômeno patrimonial. Não existe. Todos os demais princípios, ou até mesmo os demais conceitos simples ou empíricos, eles têm que vir naturalmente do que nós chamamos de princípios gerais. Perfeitamente. Então, você tem uma hierarquia dos princípios também. Só que o que o princípio é? Eu comentei no início que o princípio é um conceito forte, fundamental, o qual gera seus demais. Então, quanto mais amplo o conceito, e quanto mais original, no sentido que dele será criado outros conceitos, maior é o princípio. Por exemplo, a conta não é necessariamente um princípio, mas o valor, ele pode ser o princípio. E o valor de quê? O valor histórico patrimonial. Então, quer dizer, o princípio do valor original, ele é uma regra insofismável. O que caracteriza seu princípio é que ele é uma regra incontestável. Eu não tenho como alterar o conceito. Por exemplo, o princípio não pode ser uma técnica. Por isso que muitas erraram, até muitas academias no Brasil, erraram em conceber um princípio da atualização monetária. Porque você não tem uma correção monetária como princípio, você tem uma atualização de moeda vinda da dinâmica patrimonial. Só que isso agora, a correção do balanço ela é uma técnica, ela não é um princípio. Então, como ela está bem depois dos demais conceitos, ainda mais os conceitos técnicos,
você pode ter princípios na técnica, você não poderia concebê-la como um princípio normal. Então, houve um erro gravíssimo da academia, uma ausência quase que completa de lógica, ao conceber-se o termo princípio como se fosse meramente um conceito qualquer, uma técnica. Daí também veio os erros que nós conhecemos em matéria de norma, que eles achavam que qualquer tipo de conceito existente poderia ser classificado como se fosse um princípio. E aí gerou-se um exagero na concepção do princípio e um erro também na mesma concepção. O princípio é uma regra insofismável, ele não pode ser alterada, nem no espaço nem no tempo. Ele tem que ser um conceito mais amplo para caber os demais e tem que ter base, ou seja, gerar a base para os demais. Se não classifica, e o seu objeto é evidência. Se não tiver as quatro características, não há um princípio. Então é importante nós destacarmos que o princípio é uma regra e sofismável, um conceito fundamental forte, que tem como objeto e como base a evidência, o axioma, e gera os demais conceitos. E na contabilidade nós temos diversos princípios, como por exemplo, o princípio da Hacienda ou da célula social, princípio do patrimônio, o princípio da riqueza administrável, princípio do fenômeno patrimonial. Depois você tem os demais princípios, como o princípio da continuação empresarial, o princípio do valor original, o valor contábil, o princípio também da prudência, o princípio da essência sobre a forma, o princípio da competência e outros, alguns princípios também. Podemos até definir, por exemplo, o princípio da correlação da quantidade com a qualidade. Aí já é um princípio gnoseológico, né? O princípio, por exemplo, da dinâmica patrimonial e gnoseológica, o princípio da mutação patrimonial, o princípio da transformação patrimonial, o princípio da integralização patrimonial, e por aí nós temos diversos princípios que podem ser envolvidos para a questão geral do patrimônio, do comportamento patrimonial. O professor Martinho Noé Monteiro definiu os princípios em princípios gerais do conhecimento, princípios da informação e princípios do patrimônio. Então, o princípio, por exemplo, do conhecimento, nós temos o princípio da razão suficiente. Se eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho como explicar uma causa. Tal qual posso aplicar em contabilidade. Tal qual também eu tenho o princípio da informação, que são os princípios da unidade contabilística, o princípio do valor original, os princípios da oportunidade e assim por diante. E tenho também os princípios do patrimônio. Aí eu entro os princípios do custo, os princípios da dinâmica, os princípios da estática patrimonial, os princípios da qualidade, da quantidade e assim por diante. E do próprio equilíbrio como um todo, os princípios do diagnóstico, aí já é o processo gnoseológico, os princípios da análise. Então, quer dizer, eu gero os demais, só que eu tenho geralmente poucos princípios que formam a cadeia que nós chamamos também de categorias, né? Você tem uma categoria maior, das categorias maiores tem as menores, e até gerar o conceito mínimo. Técnica em si não é princípio. Posso aplicar uma técnica de auditagem do caixa, uma técnica de auditagem da carteira, uma técnica para reequilibrar o financiamento financeiro, só que isso aí são técnicas, não são princípios, estão embasados em princípios. O princípio, às vezes, da estrutura patrimonial, o princípio do endividamento, o princípio do valor original e assim por diante. Então, o princípio é uma regra insofismável. Ele não pode ser mudado por política, nem em uma instituição tem poder de alterar princípios. Os princípios, eles existem perenes no tempo. Isso é o princípio geral. E em contabilidade é a mesma coisa. São regras incontestáveis que não alteram-se pelo sabor dos gostos políticos, muito bem no espaço e no tempo, são aplicáveis universalmente, né? E geram os demais conceitos que nós conhecemos em matéria de técnica ou de conhecimento geral contábil. Tá certo? Um forte abraço para vocês, paz e bem para todos.